Bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui para mais uma manhã do nosso Desafio Empodere-se, mais uma manhã com aquelas mensagens que vão te ajudar a conectar com a sua própria força e viver melhor. Se você está chegando por aqui agora, eu sou a doutora Valda Paz, do canal Terapias Naturais e Vida Saudável, e estou fazendo uma série de lives matinais com mensagens para te ajudar a se conectar melhor com você, a ver essa força que existe dentro de você. Compartilha com as amigos, com as pessoas que você quer bem, para me ajudar a levar essas mensagens a mais pessoas e assim ajudá-las a ter mais saúde e uma qualidade de vida melhor. E mais saúde a nível mental, a nível emocional, para que elas possam viver muito melhor do que vivem hoje. Se você perdeu os outros dias do desafio, eles estão no IGTV, estão lá gravados, os outros 15 dias, dá uma passadinha lá e assiste. Eu tenho certeza que você vai encontrar muitas mensagens assim que vão te ajudar, vão te colocar para cima e vão te levar a refletir sobre certas situações. E hoje é o nosso 16º dia e a mensagem de hoje é: para cada pensamento negativo sobre si mesma, mentalize 2 coisas positivas. Eu sei que não é simples assim, ignorar aqueles pensamentos negativos sobre si mesma quando eles aparecem. Na verdade, não é fácil ignorar pensamento negativo sobre nada, né? Às vezes você tá ali do nada, vem aquele pensamentozinho negativo, aquela coisa meio, aquela nuvenzinha negra na sua cabeça, né? E eles existem aí, e eles não têm dia, não tem hora para aparecer, não tem situações. Às vezes a situação que você está passando está até indo tudo muito bem, mas vem aquela nuvenzinha negra. Então, assim como eu disse lá no desafio 11, é importante, não se trata assim de você ignorar esses sentimentos ruins quando eles aparecerem. Não, se trata de você olhar para eles, não só empurrar eles para baixo do tapete, entender o porquê que ele apareceu e tratar, para que você mude a perspectiva que criou esse pensamento. Até as coisas ruins na vida da gente, elas são importantes também. Nós temos uma tendência a olhar que só as boas são importantes. Não, as ruins também são. Porque as ruins, elas aparecem de uma raiz emocional que já está lá dentro de você. É uma raiz que está bem fincada e não adianta você deixar ela de lado. Adianta você olhar para ela e ver de que maneira você pode ressignificar isso na sua vida. É claro que nós não vamos nos sentir bem todos os dias. Nem todos os dias eu vou acordar em nuvens cor-de-rosas, meus pensamentos vão ser altamente positivos. E vai ter dia que você não vai acordar não se sentindo tão bem assim. E tá tudo bem, isso faz parte da vida. Mas sempre que possível, eu procure lidar com esse pensamento quando ele aparecer e faça um exercício para lidar com as ideias negativas. Vamos lá, canetinha e papel, que é o exercício de hoje, a dicasinha de hoje. Para cada um pensamento ruim que você tiver sobre você, pense em 2 coisas boas. Entendeu? Apareceu aquele pensamento, aquela ideia negativa que tiver ali te puxando para baixo, você para, respira, toma um fôlego e pense em 2 coisas boas. Seja algo legal que você tenha feito no dia, seja alguma característica que você admira em si mesma, ou tenta ressignificar aquele pensamento negativo. Pensa, olha para ele e diz assim, será que isso é ruim mesmo? Até que ponto é ruim? Até que ponto eu posso tirar uma lição? O que isso pode contribuir para a minha evolução? Dá um novo olhar para aquele pensamento ruim que apareceu. Porque se você der muito espaço para as coisas ruins, vai acabar automaticamente caindo num poço sem fundo, dificultando a sua volta à superfície. É aquele que você já deve ter ouvido, tudo que você foca expande. Se você ficar focando só na coisa ruim, no lado negativo daquilo, vai começar a chegar aquela nuvenzinha negra. Aí a nuvenzinha negra vai ter trovões, raios, aquela chuva, aquele temporal, e de repente, pronto, seu dia acabou. Aconteceu uma coisa, em determinado momento, vê aquele pensamento ruim e acabou todo o seu dia. Se alguém chegar para dizer para você, tem pessoas que quando se deixam levar tanto por essa questão dos pensamentos ruins, das coisas negativas que aparecem na mente, que se alguém chegar e disser bom dia por quê? Tem nada bom aqui hoje. Você já deve ter visto isso, né? Ou seja, a pessoa já está dizendo, não tem nada bom no meu dia. Não é que não tenha nada bom no seu dia. Aconteceu uma situação que não era boa. Então é importante que você não se deixe levar
por aquela pequena parte e faça dela um panorama para o seu dia todo. É muito importante isso. Aceite que você é muito mais do que uma situação ruim, do que um momento que não está tão bom, ou um dia que as coisas fugiram do planejado, de como você tinha pensado, da expectativa que você tinha criado. Muitas vezes nós criamos muita expectativa sobre determinadas situações e quando elas não saem 100% da maneira que a gente criou na nossa mente, a gente se frustra assim de uma proporção catastrófica. E às vezes não é para tanto. Então você tem que analisar realmente aquele pensamento e o que ele está seguindo. E de repente, esse pensamento aqui que está trazendo, essa análise que você vai fazer dele faz a total diferença no seu dia. Quando entender... Peraí, gente, só um pouquinho aqui que engatou esse negócio da internet. Pronto, voltei. Com o tempo, a tendência é que você vai passar a identificar com mais facilidade os pensamentos que te fazem mal. Aqueles pensamentos que normalmente têm a ver com julgamentos ou com tentativas de autopunição. Aqueles pensamentos que são frutos da sua cobrança pessoal. A gente enxerga muitas vezes que a pessoa está nos cobrando, que a pessoa, o meio externo está fazendo com a gente algo que na verdade somos nós mesmos que estamos fazendo. É mais facilidade, se você tiver mais facilidade para identificar esses pensamentos negativos e qual a raiz dele, qual a origem dele, você vai ter mais chances de compreender ele e não se deixar dominar. Tá bem, tá aqui, tô pensando assim, mas peraí, isso daí não vai dominar o meu dia, não. Nem sempre vai ser uma tarefa fácil. Não estou dizendo isso. Que, veio um pensamento negativo, é facinho, você só olha para ele e esquece ele para lá. Não é isso, não é uma tarefa fácil. Até porque é quase assim, literalmente, como se diz, matar um leão por dia, né? Cada dia vem um pensamentozinho, você digere ele ali e segue em frente. A gente nem sempre se dá conta de que tem um pensamento ruim ali na sua cabeça. Uma vez que eles podem chegar assim, de uma maneira quase automática na nossa vida. E ficam ali na nossa mente instalados. E ficam de uma maneira tão comum, isso se torna tão corriqueiro na nossa vida, eles estarem ali instalados, envenenando todo o resto dos pensamentos, que às vezes nós nem percebemos ele. É uma coisa muito automática. E a gente não para olhar que ele está ali, na verdade. Aí, sem que a gente perceba, ele começa a nos fazer mal. Você começa a julgar as coisas pelaquela ótica. É uma coisa assim, complexa. Explicar como nós falhamos é identificar pensamentos ruins. Você pode estar pensando assim, mas o pensamento é ruim. Quando ele vier, ia ser facinho olhar para ele. Nem sempre é tão fácil assim. Nem sempre é fácil encontrar ali dentro da gente quais são os pensamentos que estão nos fazendo mal. Porque eles já estão ali instaurados há tanto tempo, eles já fazem parte ali do nosso dia a dia, que eles já se tornaram uma parte de nós e a gente não percebe. Acho que a gente acaba assim, se acostumando com a presença deles, entendeu? Ele já está ali, no dia a dia você se acostuma tanto com ele, que é isso que dificulta a percepção. E ainda mais quando você está no piloto automático. Quando você está naquele modo assim que você não olha para si, você não avalia o que você está sentindo, você não olha as situações, você simplesmente vai agindo meio no piloto automático, chega no final do dia, você não sabe nem muito bem o que fez, mas já foi. Quando você faz esse exercício que eu passei para vocês, né, de olhar para o seu problema, para cada um pensamento ruim, você pensar duas coisas boas, ou tentar ressignificar aquele pensamento, entendendo por que ele apareceu, você se dá a chance de melhorar a qualidade dos seus pensamentos, já que busca refletir sobre coisas positivas, você não vai ficar só focando nas coisas negativas. A gente pode ter a impressão de que bons pensamentos exigem força, não, é difícil estar ali no meio de um pensamento ruim e trocar ele por um bom, não, pensar ruim é mais fácil, mas os pensamentos ruins, eles têm uma tendência a ficar, mas não precisa ser assim, você pode sim
mudar essa sua perspectiva, porque eu tenho certeza que pensamentos bons, eles vão vir para você. E se você fizer esse exercício de cada um pensamento ruim, você olhar para duas coisas boas, com o passar do tempo, os pensamentos bons, eles vão vir com mais facilidade para você. Vai ser muito mais fácil você identificar as coisas boas. E se você não conseguir pensar, não consegui, Valda, pensar em nada que fosse bom no momento. Não sei, eu acho que eu estou tão negativa, meus pensamentos estão tão ruins, não consegui pensar em nada de bom. Tá bom, então tenta pelo menos não pensar em coisas ruins, pois assim você já vai sentir uma grande diferença no todo. Surgiu aquele pensamento ruim? Respira fundo, pratica aquela respiração consciente, manda esse pensamento ruim embora, entendeu? E essa é a nossa mensagem de hoje. Não esqueça do exercício. Cada vez que você pensar em uma coisa ruim hoje, você vai pensar em duas coisas boas. Sejam duas coisas boas que você fez, seja duas qualidades boas em você, ou então você tenta ressignificar aquele pensamento negativo. Então, tarefa de hoje, vamos imaginar coisas boas. Aproveitando para mandar um alô para a Fátima, para o Átila, para a Samanta e para todos os outros que estiveram aqui comigo. Sejam muito bem-vindos, muito bom ter vocês aqui. Quero agradecer a vocês por participarem e agradecer aos que estão participando também neste vídeo gravado, que vão assistir depois. E amanhã tem mais, nosso 17º dia do nosso desafio. Não esqueçam de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a estas mensagens, tá bom? E possam se conectar com a sua força interior e viver muito melhor e, a partir daí, ter mais saúde em todos os aspectos da sua vida. Beijo, uma ótima sexta-feira para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã.